Não tem jeito. Os conflitos no ambiente de trabalho são inevitáveis. A pressão é grande, a gente depende um dos outros. E muitas vezes, mesmo quando o objetivo devia ser único no trabalho, os conflitos acabam surgindo. E a gente tem dificuldade em convencer nossos colegas, pares, chefes, subordinados, do que a gente acha que é o melhor a fazer. Agora, se os conflitos são parte do nosso dia a dia na empresa e a gente não tem como evitar isso, é perfeitamente possível lidar melhor com eles. Essa é a grande sacada. Agora, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode lidar com os conflitos de forma a fazer diferença? Porque a gente pode gerenciar os conflitos de forma positiva ou negativa. E isso pode ajudar ou atrapalhar. Pode impulsionar a nossa carreira ou afundá-la de uma vez por todas. E muitas vezes são os conflitos que acabam nos forçando até trocar de empresa. E se os conflitos são inevitáveis e não depende da gente, a forma de gerenciar esses conflitos, isso sim só depende de nós. Não depende nem da outra pessoa, só depende de nós. E hoje eu vou dar aqui algumas dicas para lidar bem com esses conflitos e ainda ter resultados que vão, de fato, destacar você e contribuir para o sucesso da sua carreira. Eu sou Alexandre Cury, especialista em negociação, e eu te ajudo a dominar a arte da negociação para construir uma carreira de sucesso. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como gerenciar conflitos no trabalho. Bom, e que atire a primeira pedra quem nunca teve uma discussão feia com algum colega de trabalho, com um chefe ou com um subordinado. E não tem jeito mesmo. Os conflitos no ambiente de trabalho, assim como em toda a nossa vida, eles são inevitáveis. Não tem jeito. E muitas vezes, as consequências desses conflitos acabam são ressentimento, raiva, e uma série de outras emoções negativas que acabam não ajudando em nada. Agora, fugir desses conflitos, isso não é a solução. Por quê? Se eles são inevitáveis, a gente fugir deles não vai adiantar. Agora, por outro lado, enfrentar esses conflitos com agressividade, também não. Bom, então como que a gente pode resolver os conflitos de uma forma positiva e construtiva e buscar resultados que vão ter impacto direto na nossa carreira? Porque aqueles que sabem, de fato, resolver conflitos dessa forma, eles se destacam na empresa. Eles têm as suas ideias consideradas. Eles são respeitados em todos os locais onde eles passam. E se você olha para esses profissionais e tem dúvida se você pode ser um deles, fica aqui comigo que eu vou te mostrar que isso é sim possível. Normalmente, as pessoas comuns, elas assumem dois tipos de postura quando elas enfrentam algum conflito na empresa. A gente pode chamar uma dessas posturas, vamos chamar de o bonzinho, que é quando a pessoa adota uma posição afável, gentil ao extremo. As pessoas que adotam esse tipo de atitude, o que elas querem? Elas querem preservar o relacionamento a qualquer custo. Então, ela evita as discussões porque ela tem medo que, sei lá, o tom de voz do outro lado se eleve, começa a virar um ataque pessoal, e ela tem dificuldade em lidar com isso. O problema é que as pessoas, assim, elas acabam evitando revelar os seus interesses, porque como ela não quer enfrentar o conflito, como ela tem medo, ela acaba se apagando, se anulando, não revelando as suas ideias, os seus interesses. Elas, em vez disso, elas acabam fazendo concessões o tempo todo para evitar o conflito. E isso é uma pena, porque essas pessoas podiam ter ideias brilhantes, mas porque elas têm medo de afetar o relacionamento, elas acabam se apagando. No final, ninguém lembra delas. E quantos profissionais eu encontrei na minha carreira que eram excelentes, mas eles estavam sempre se omitindo. Aí eles ficam estacionados por anos e anos na mesma posição, até se aposentarem, se tiverem sorte, ou serem mandados embora, que acaba sendo mais comum mesmo. Porque eles cedem o tempo todo.
aos poucos, eles vão se tornando pessoas mais amargas. E ao invés de preservar o relacionamento e a convivência, que é o que eles queriam em primeiro lugar, eles acabam se afastando das pessoas. Porque eles não querem ter o gosto amargo que esse monte de concessão acumulada acaba causando. Isso gera uma frustração que ele nunca vai ter os seus desejos, as suas preocupações atendidas. E aí tem o outro lado. Tem algumas pessoas, que eu vou chamar de os durões, que são pessoas que adotam uma posição exatamente contrária à do bonzinho. Então, normalmente, essas pessoas acabam adotando um tom agressivo na discussão, elas partem para cima, elas resolvem tudo no grito, na pressão, porque elas sabem que assim elas têm resultado. Então, essas pessoas, na verdade, elas estão focadas em atender os seus interesses próprios, independente do que a outra pessoa quer ou do que a outra pessoa precisa. Mas a boa notícia que eu queria dar para vocês é que você não precisa adotar nenhuma postura do bonzinho e nem a postura do durão para gerenciar bem os conflitos no trabalho. Na verdade, eu até recomendo que você não adote nenhuma das duas. E aí alguém vai me perguntar, mas então qual é a opção? A opção é que você precisa de técnica para resolver os conflitos. Essa é a diferença. Então, esquece esse negócio de postura X ou postura Y. Quando você tem técnica, você sabe quando você precisa ser mais incisivo, você sabe quando você tem que ceder, você sabe quando você vai conceder alguma coisa ganhando a outra coisa em troca. Pensa bem naqueles profissionais de sucesso que fazem isso muito bem. Você vai ver que eles têm técnica. E eu não estou falando daquelas exceções, porque quando eu falo isso, todo mundo imagina as exceções, por exemplo, como Steve Jobs e alguns outros por aí que também são dessa mesma linha. Eles eram gênios e eles acabavam impondo a vontade deles através da força. Agora, primeiro, eles são a exceção. Então, são bem poucos profissionais que chegam onde eles chegaram dessa forma, agindo dessa forma. E segundo, eu posso garantir para vocês que eles não começaram assim. Eu asseguro que no início eles tinham que no início eles não tinham o poder que eles tinham depois para poder fazer isso. Então eles tinham que negociar tudo. E foi assim que eles se fizeram. Então, eu estou falando daqueles profissionais que você conhece, que você admira na sua empresa, no seu segmento. São profissionais modernos que cresceram na carreira construindo relacionamentos sólidos. E que, por causa disso, acabam sendo respeitados, admirados. As pessoas têm prazer em ajudar essas pessoas. E você pode chegar lá, eu garanto. Como? Com técnica. Bom, e para te ajudar a fazer isso, eu quero te passar algumas técnicas nesse sentido. A primeira recomendação que eu posso dar para vocês é o de parar de levar as coisas para o pessoal, como a gente diz por aí. A gente precisa ter foco no problema e não nas pessoas. Então, não é porque você recebeu um não que a pessoa tem alguma coisa contra você. E mesmo que vocês tenham tido um passado, não tão amistoso, já tenham tido alguma história nesse passado, se você está negociando com ele, se você precisa da ajuda para resolver o problema e você continuar focado que ela não vai te ajudar porque vocês têm uma história ruim de relacionamento, porque não vai conseguir resolver o seu problema agora, e você não vai conseguir realmente resolver nada. Então, o que você tem que fazer? Esquece o passado. Foca no problema que você tem que resolver agora. Pode ser que você tenha que engolir algum sapo por causa disso, é natural, né? De repente você vai ter que fazer um pedido de desculpa, alguma coisa. E até pode mesmo, mas e daí? Se isso te ajudar a conseguir o apoio da outra pessoa e o resultado que você precisa sem te custar nada, foco no problema. E mesmo que você tiver que chegar na pessoa com mais transparência, por exemplo, olha, eu sei que a gente tem uma história ruim de relacionamento, mas a empresa tem um problema que depende de nós dois. E se a gente focar no que passou, nós dois saímos prejudicados porque a gente prejudica a empresa. Então, você não precisa ser amigo da pessoa, você não precisa se tornar amigo da pessoa, você só precisa trabalhar juntos em harmonia. E eu sei
que às vezes a personalidade da pessoa já te deixa louco de raiva, já te deixa maluco. Agora, quando você foca e resolve o problema, você cresce, porque você está acima dessas questões de personalidade. E você vai ser reconhecido por isso. E sem se anular, entendeu? Sem bancar o bolzinho e tampouco precisar bater na mesa, se impor. Né? E uma forma que você tem de ultrapassar essa barreira é justamente focar nos benefícios potenciais que a empresa vai ter. Então, quando você faz isso, você cria um novo objetivo comum para vocês dois. E aí, não tem como argumentar. Né? Você pode chegar para a pessoa e falar o seguinte, olha, você vai emperrar esse assunto por causa de uma antiga briga comigo e vai prejudicar a empresa por causa disso? Acho que não precisa ser assim. E aí, quando você foca no problema e não nas pessoas, você resolve. E é isso que toda empresa quer e é isso que toda empresa precisa. É natural também a gente ter a tendência de achar que nós estamos certos sempre. E que todo mundo que não concorda com a gente só pode estar errado. Isso é natural, né? Isso acontece o tempo inteiro. Se você olhar na sua família, é inacreditável como isso acontece. Eu vejo isso demais. Então, o que acontece? A outra pessoa começa a falar e você não está nem ouvindo. Você está apenas pensando nos argumentos que você vai usar para provar que você está certo e a pessoa está errada. Em uma negociação, você não vai conseguir nenhum resultado positivo agindo dessa forma. Isso é um problema. Por quê? Num conflito no ambiente de trabalho, se cada um achar que está certo e não ouvir o outro, fica impossível chegar num acordo. Então, você tem que escutar a outra pessoa, mas escutar de verdade. Entender o lado dela. Pô, por que ela está fazendo o que ela está fazendo? Por que ela está dizendo o que ela está dizendo? E com isso, eu não estou dizendo que você precisa concordar com ela. Muito pelo contrário, você precisa entender. Você pode até dizer que, apesar de não concordar, de ter uma opinião diferente, você entende o que ela está dizendo. Agora, então, para que eu vou escutar outra pessoa se eu não concordo com ela? E se eu acho que está certo? O que isso me traz de benefício? Bom, em primeiro lugar, nós somos todos seres humanos e temos a necessidade de sermos ouvidos. E se você está discutindo alguma coisa com essa pessoa, é porque você precisa dela para resolver o seu problema. Agora, quando a gente sente que a gente é compreendido, a gente cria uma conexão com a outra pessoa, mesmo que você não concorde. Isso é uma coisa natural. Por quê? Na nossa mente, a gente pensa o seguinte, apesar dele não concordar, ele me entende. E quando você cria conexão, você traz proximidade para que a outra pessoa fique mais flexível a chegar no acordo que você quer. Então, tudo que você quer é conexão. Além disso, quando você escuta a outra pessoa de verdade, você consegue identificar o que é valor para ela naquela negociação. E aí fica muito mais fácil encontrar uma solução que maximiza o resultado que você espera e ainda atende o que é valor para outra pessoa. Então, na aparência, pode até parecer que o que ela quer é exatamente o contrário de você. Mas eu garanto que você vai se surpreender quando descobrir o que ela realmente deseja. Tem um caso interessante que aconteceu comigo. A gente estava numa discussão, numa negociação uma vez com um cliente, e a negociação estava bem emperrada, estava muito difícil. Por mais que eu trouxesse opções, alternativas, a pessoa simplesmente não aceitava nada, não queria nada. E aí eu comecei a entender que tinha alguma outra coisa ali que estava impedindo, porque eu trazia algumas propostas que, de fato, eram boas para ela. Por que ela não estava aceitando? Por que ela recusava simplesmente toda e qualquer proposta? Bom, aí, quando a gente começa a entender, começa a conversar, começa a escutar, o que estava acontecendo? A empresa que ele trabalhava lá na época, o meu cliente, estava passando por uma situação econômica extremamente difícil na época. E aí o que acontecia?
eles estavam buscando reduções de custo por todo lado. E sempre que a gente tem uma redução de custo na empresa, uma das primeiras coisas que vai buscar é redução de pessoal, infelizmente. Eu concordo que é uma mentalidade bastante errada, mas é o que a gente vê de bastante comum entre os administradores que a gente tem hoje. Então, o que acontece? A empresa estava vivendo uma situação difícil e estava ameaçando reduzir o quadro de pessoal. O cara que estava conversando comigo estava com uma preocupação muito grande, ele não queria perder o emprego. E ele acreditava que se ele levasse para dentro da empresa uma má notícia, né, porque claro que estava pedindo um aumento, se ele levasse essa má notícia, isso ia ser a justificativa para ele perder o emprego. Então, o que estava, na verdade, motivando ele, o que tinha por trás de toda aquela posição, era o medo dele perder o emprego. Então, para que eu conseguisse fechar um acordo, eu tinha que trabalhar com isso que era o valor para ele. E foi só escutando que eu descobri isso. Enquanto eu não consegui encontrar uma alternativa que justificasse, que anulasse, vamos dizer, o medo dele de perder o emprego, eu não consegui fechar um acordo. A partir do momento que eu achei uma opção nesse sentido, pronto, tudo fez sentido e nós acabamos fechando um excelente acordo, para ser sincero. Então, escutar a outra pessoa tem um valor inestimável dentro da resolução de conflitos. Isso seja no ambiente de trabalho, em qualquer outra área da nossa vida. Porque tem muitas abordagens diferentes de negociação. A gente vê aí, dependendo do autor, da universidade, da empresa que dá o treinamento, eles adotam uma abordagem diferente. Agora, tem algumas técnicas que são comuns para todas, que não mudam. E a escuta ativa é uma dessas técnicas. Não tem jeito. Agora, será que todo mundo está errado? Acho que não, né? Bom, agora, vem comigo e vamos imaginar uma situação bastante comum de trabalho. O seu chefe chega para você na sexta-feira à tarde e pede para você ficar até mais tarde ou trabalhar no fim de semana. O problema é que você tem um compromisso e você precisa falar não. A questão que vem é como eu vou fazer isso. E aí, a gente chega na recomendação que eu queria dar para vocês. Você precisa ajudar o seu interlocutor a vender o acordo, que obviamente é bom para você. Então, vamos lá, vamos voltar na questão do chefe, tá? Com aquele pedido um pouco inconveniente. Bom, você não pode chegar para o seu chefe e falar simplesmente não. Por quê? Você corre o risco de se queimar com ele, e isso definitivamente não é bom para a sua carreira. Ou você pode fazer até além, você pode fazer mais do que isso. É isso que eu estou propondo para vocês. Você tem que entender por que seu chefe está pedindo isso. Não aquela razão aparente, mas qual que é o real interesse dele. Será que existe alguma pressão que ele está sofrendo? Será que existe algum trabalho que precisa ser feito, que ele precisa entregar? Por que ele precisa entregar? Para quem que ele tem que entregar? Se você não compreender isso, aí você vai ficar só com duas respostas. Uma é abaixa a cabeça e fala sim, e aí sacrifica os teus planos pessoais. Ou enfrenta, fala não, correndo o risco de se queimar com o chefe. Agora, quando você entende os interesses reais, você abre mais possibilidades. Sei lá, você pode propor que vai chegar mais cedo na segunda, vai ficar mais tarde durante a semana, tudo vai depender do real interesse dele. Mas entender isso te abre as possibilidades. E aí, quando você faz isso, você ajuda ele a vender uma solução que é boa para ele, melhor para você, mas é boa para ele, para as pessoas que ele tem que dar satisfação. Então, você mostra respeito por ele. E ele vai valorizar isso sempre. Por quê? Você é o cara que ele considera razoável, que lida bem com as situações, com os problemas. E adivinha quem que ele vai lembrar quando surgir uma oportunidade de promoção? O cara que ajuda ele quando ele precisa. Ou ele vai lembrar do cara que só fala não para ele. Percebe? Agora, você precisa ser o cara que ajuda ele, mas ter os teus interesses atendidos. Não adianta só falar sim
e você abrir mão de tudo que você queria fazer. Isso está errado. É aí que você tem que mudar. Os teus interesses sempre têm que vir em primeiro lugar. Vamos imaginar uma outra situação. Você é a pessoa que responde lá dentro da empresa por um projeto para o cliente. E esse cliente pediu para você antecipar um relatório que você tinha que entregar em 15 dias. Bom, você sabe que isso é possível, porque o trabalho está praticamente pronto, você não é o cara que faz o relatório, esse que é o problema. Então, você depende de um colega de outro departamento. Aí, quando você vai falar com ele, quando você vai conversar com ele, pedir para ele antecipar o relatório, ele disse que não vai ser possível, porque ele está cheio de serviço, que o chefe dele pediu um monte de outras coisas e ele não consegue passar isso na frente. Bom, para você, seria estratégico conseguir essa antecipação do relatório. Por quê? Você precisa de uma outra coisa do cliente. E você vai conseguir usar isso como moeda de troca, o que ia favorecer muito a sua empresa. Bom, de imediato, quando o cara fala não, o que você pensa? Vou fazer das duas uma. Vou falar para o cliente que não vai ser possível adiantar o relatório, ou eu vou conversar com o chefe do meu colega para obrigar ele a fazer o que você precisa. Agora, se você pensar, nenhuma das duas alternativas é boa para você. Porque a primeira vai deixar o cliente insatisfeito e você ainda perde a chance de conseguir o que você precisa. A segunda vai te deixar mal com o seu colega, porque você acaba passando por cima dele e ele vai lembrar disso pro resto da vida. E na próxima oportunidade que você precisar dele, você vai ver o que vai acontecer. Agora, felizmente, não tem só essas duas oportunidades, essas duas possibilidades. Você pode ajudar seu colega a vender para o chefe dele o que você precisa. Se ele conseguir convencer o chefe dele a mudar a prioridade, passando o teu relatório na frente e explicando como fazer isso vai beneficiar a empresa, fica muito mais difícil do chefe dele falar não. Então, quando você faz isso, o teu colega tem a chance de dizer o quanto ele está ajudando a empresa. Bom, ele vai ficar orgulhoso e vai te agradecer ainda por fazer o que você quer, percebe? Entendeu a diferença? E na próxima vez que você precisar de qualquer coisa dele, o cara vai estar de braços abertos. Por quê? Você é o cara que ajuda ele. E você, dentro da empresa, vai ficar conhecido como o cara que consegue o que precisa, sem nenhum tipo de ameaça, agressividade. Você atende o cliente e todo mundo ainda te agradece por isso. Por isso que é tão interessante ajudar seu interlocutor a vender o seu acordo. Então, quando a gente fala de conflito no trabalho, e até em qualquer outra área da nossa vida, isso é uma questão chave. E a última recomendação que eu quero deixar para vocês, para conseguir gerenciar melhor esses conflitos no trabalho, é envolver o seu interlocutor na solução do problema. Então, muita gente acaba rejeitando a proposta só porque não participou da solução. Eu já vi isso acontecer, mesmo quando a proposta era boa para o outro. Parece até um comportamento irracional, né? Mas não é. O que acontece é que é muito mais fácil aceitar uma ideia quando você participa dela. Se você for um mero espectador da ideia de outra pessoa, você se sente um pouco inferiorizado. E com isso, tende a ficar procurando defeito nas ideias dos outros. Então, o que você tem que fazer nesse caso é envolver seu interlocutor na solução, mesmo que você já tenha a solução pronta. É isso mesmo. Porque, dependendo do seu interlocutor, você tem que levar ele a acreditar que ele participou ativamente da solução. Ainda que você já tivesse a solução pronta antes de começar a discussão. Isso é uma técnica de persuasão. Agora, como fazer isso? O ideal é que você faça isso através de perguntas. Então, você pode demonstrar que está com algumas dúvidas e apresentar algumas escolhas para ele decidir. Aí, o que você tem? Você tem alguns benefícios quando você faz isso. Em primeiro lugar, quando você pede ajuda em uma questão, mesmo que você não estivesse precisando, não importa, não é o caso, o seu interlocutor se sente valorizado. Ele entende que você está buscando a ajuda dele. E isso gera um sentimento nele de
precisar te ajudar, de uma certa reciprocidade. Então, é como você busca um especialista para fazer uma consulta, tá? Vamos supor, você está com algum problema médico, você vai buscar um especialista. Quando ele não sabe a resposta, ele se sente mal. Por quê? Ele é o especialista, ele deveria conhecer, e ele não sabe, ele se sente mal. E a mesma coisa acontece no caso do seu colega. Então, por conta disso, ele tende a querer te ajudar. E aí tem um segundo efeito que você gera quando você apresenta uma pergunta, que é uma forma diferente de você fazer. Você, quando monta a pergunta, você faz um sistema de múltipla escolha. Então, você dá algumas opções para a pessoa. As pessoas vão se sentir impelidas a escolher uma opção e não criar uma nova. Isso é do ser humano, né? O cérebro, ele se sente muito mais confortável, e ele sempre vai buscar o caminho do mínimo esforço, escolhendo uma alternativa já pronta, uma alternativa das que foi passada. Então, com todas as alternativas que você apresentou levam ao que você quer, isso é uma tendência que você tem que mostrar. Então, todas as alternativas levam ao que você quer, é natural que você acabe conseguindo. E essa técnica é uma técnica muito usada com pessoas difíceis. Então, é uma tática de persuasão que vai trazer a pessoa para o seu lado, ao invés de contra você. Então, envolver a pessoa na solução do problema é uma excelente técnica para gerenciar os conflitos no trabalho. E sempre que você tiver uma pessoa difícil pela frente, você pode usar essa técnica também. Bom, com essa recomendação eu fecho as 4 técnicas que eu queria passar para hoje e que vão te ajudar a gerenciar melhor os conflitos no trabalho. Então, fazer bem isso certamente vai te destacar e te ajudar na sua carreira. E agora eu fico aí à disposição para dúvidas. Então, vamos lá. Eu vi que acho que tem alguma coisa aqui no Instagram. Tem uma pergunta aqui. Mas como estabelecer conexão com a outra parte se o relacionamento não é bom? Alguma dica? Sem dúvida. Então, isso que eu falei já é uma dica para você fazer isso. Mesmo sem ter relacionamento com a outra parte, você pode buscar entender o que ela está fazendo, por que ela está fazendo. Você só vai conseguir fazer isso à medida que você escuta ela ativamente. Escutando a pessoa vai... E a gente tem algumas técnicas para fazer isso também. Mas a pessoa, o que ela vai fazer? A partir do momento que você começa a escutá-la e começa a demonstrar que você está de fato entendendo o que ela está falando, ela passa a se sentir acolhida nesse sentido. Todo mundo quer ser ouvido. Então, quando você faz isso, a pessoa acaba se sentindo dessa forma e ela fica mais disponível para te ajudar, mesmo que você não concorde com ela, porque você não precisa concordar. Escutar, entender o porquê que a pessoa está fazendo o que ela está fazendo, não tem nada a ver com concordar. Mas quando você faz isso, é uma técnica que você usa para criar conexão. Então, isso é importante. Essa é uma das formas que a gente usa. Aí tem uma outra aqui que é interessante, analisar os motivos da outra parte. Nunca tinha pensado nisso. Sem dúvida, porque todo mundo tem as suas razões. A gente não pode partir do princípio que a outra pessoa é irracional porque ela não aceita o que a gente está falando. A gente não pode partir desse princípio que ela não pensa igual a gente, então ela é irracional, ela é burra, como eu já ouvi tantas vezes. Então, a gente tem que entender o porquê que ela está fazendo isso. A partir do momento que a gente parte do princípio que ela não é irracional, ou como tantas vezes eu ouvi meu pessoal falando, pô, não dá para falar com esse cara, ele não pensa. Não dá. Quando a gente esquece isso, parte do princípio que, olha, se ele está fazendo isso, ele tem alguma razão. O que a gente precisa é descobrir qual que é essa razão. Então, isso é fundamental. E mesmo que você não concorde, eu sempre repito isso, porque a pessoa acha que entender o que a outra parte vai falar é aceitar e fazer o que ela está pedindo. E não é nada disso, você não precisa nem concordar com a pessoa. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida.
Pode mencionar as 4 técnicas novamente? Sim, já vou mencionar já. Só um minutinho. Deixa eu acabar com as outras dúvidas aqui. A gente já vai passar por elas, sim. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma outra pergunta que é: como saber qual técnica usar em qual situação dessas que eu falei? Quem está me perguntando aqui é a Sara. Sara, é assim. Na verdade, você não precisa escolher só uma técnica. Você pode usar várias técnicas na mesma situação. Agora, para decidir qual técnica é a mais adequada, aí você depende de 2 coisas. Primeiro, da situação em si, ou seja, do que você precisa. Porque conforme o caso, você vai usar uma ou outra técnica. Então, vai depender da situação. E a segunda, e que eu considero até mais importante, é saber com quem você vai negociar. Conhecer a outra parte, o estilo de comunicação, a postura, isso faz com que você decida qual que é a melhor técnica que você vai usar com aquela pessoa. E muitas vezes dentro da empresa é até mais fácil de saber com quem que nós vamos negociar. Então, isso fica mais simples. Bom, acho que é isso que eu tinha de dúvida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que era isso mesmo. Então, agora eu vou para aquela outra dúvida. Então, vamos lá. Quais foram as 4 técnicas que a gente viu hoje e que vão te ajudar a gerenciar os conflitos no trabalho? Primeiro, foco no problema e não nas pessoas. Segundo, escutar o outro lado de uma forma ativa. Terceiro, ajudar seu interlocutor a vender o acordo. E, por último, envolver seu interlocutor na solução do problema. Então, essas técnicas são fundamentais se você quer resolver os conflitos no trabalho de uma forma positiva. E fazendo isso, você passa a ser visto como uma pessoa que resolve. Porque resolver os problemas e conflitos de uma forma positiva te destaca na empresa, faz a sua carreira decolar. Foi assim comigo, pode ser assim com você. E principalmente em momentos de crise como esse que a gente está vivendo, a gente precisa decidir se você vai estar do lado das pessoas que estão paralisadas com medo de perder o emprego, ou do lado das pessoas que vão aproveitar essa oportunidade para se destacar no mercado e para ganhar visibilidade. E eu garanto para vocês que é possível aproveitar momentos difíceis para se tornar um profissional fundamental que toda empresa quer ter. E com isso, a gente fecha mais um episódio do programa Negociação Sem Complicação. Lembrando que esse programa vai ao ar ao vivo, toda terça-feira às 19 horas. E além desse programa, a gente tem o projeto Negociador de Alta Performance, que também vai ao ar ao vivo, mas toda quinta-feira às 19 horas. Então, depois de amanhã, a gente tem lá o Negociador de Alta Performance.